começar, torcedor! No ar, o primeiro pit stop do Hora Tricolor. Aquele programa chegando aí para a galera que curte, assim como eu, a Fórmula 1. A gente vai cobrir aqui a Fórmula 1 daqui para frente, as corridas, os bastidores. Quando tiver aquelas informações exclusivas, quentinhas, a gente vai mandar aqui no ar também vídeos exclusivos. E, a princípio, é claro que a gente vai agora no início formatando, né, a melhor maneira de conduzir o pit stop, mas a princípio a gente vai ter, no mínimo, um vídeo semanal para falar da Fórmula 1, de tudo aquilo que cerca, né, todos aqueles bastidores grandiosos da Fórmula 1. E começando o primeiro pit stop, que legal que foi a corrida, o Grande Prêmio de Miami. Confesso que esperava mais um pouquinho da corrida, tinha previsão de chuva, acabou não acontecendo, né? A gente teve chuva no primeiro treino livre e na corrida sprint. Miami teve corrida sprint, a sexta etapa do Mundial. Mas não deixou de ser uma corrida movimentada, uma corrida brilhantemente ganha pelo Oscar Piastri, o Oscar Piastri, que é o líder do Mundial e tem tudo aí para conquistar o seu primeiro título mundial como piloto, já que o Mundial de Construtores, do jeito que a McLaren conduz a situação, já parece favas contadas, né? Parece que a McLaren vai realmente aí ganhar com os pés nas costas esse Mundial de Construtores. Vamos colocar aqui primeiro para apresentar para vocês a capinha aqui do Pit Stop. Olha que capa bonita aí, feita pelo Raul, o novo Hans Donner, né? Grande abraço para o Raul, abraço para o Alê também. Tamo junto, rapaziada. E aqui também a arte do GP de Miami, do circuito. Autódromo Internacional de Miami, na Flórida, Estados Unidos. A sexta etapa do Mundial. Aí você tem a forma do circuito, o desenho do circuito, algumas curiosidades, né? O primeiro GP foi em 2022, número de volta 57. O maior vencedor é o Verstappen, o papai Verstappen, 2 vitórias, né? O comprimento da pista, melhor volta, os pneus disponíveis e tudo mais. Essa arte aqui, sempre dando os créditos, é do GE, ge.com, lá o site da Globo, tá? Então, essa foi, na verdade, a sexta etapa do Mundial de Fórmula 1 em Miami. Agora voltando para falar sobre a sprint, final de semana com corrida sprint. Quando a corrida sprint, a gente tem aquela race week que eles falam, uma semana de corrida, ela ocorre de uma maneira assim, o tempo passa mais rápido, né? Porque os pilotos eles não têm muito tempo para fazer aquele ajuste fino, todos aqueles treinos livres, aquela coisa. É um treino livre e já tem que fazer o ajuste do carro, mais ou menos no feeling ali, já pega o carro, já põe para correr, já avisando a quali para a corrida sprint. E aí a gente teve talvez a primeira grande surpresa do final de semana, com o Kimi Antonelli da Mercedes fazendo a pole position para a corrida sprint. Surpreendeu muita gente. Todo mundo acreditava que ou fosse a McLaren ou mesmo o Verstappen com a Red Bull. Ele que é, como mostrei naquela arte ali, do circuito de Miami, o Verstappen que é o maior vencedor. Tem 2 vitórias, é um circuito relativamente novo no Mundial de Fórmula 1. Mas o Kimi Antonelli, um novato aí, realmente deu um show e conseguiu a pole position. Mas aí choveu, teve todo aquele caos que aconteceu na sprint. Acredito que vocês
vocês todos acompanharam, assistiram, e ele não conseguiu manter o rendimento, e aí, olha só no colo de quem caiu a vitória na corrida sprint. Lando Norris acabou tendo sorte. Ele mesmo fala na entrevista, né, no pós-sprint, que ele teve sorte. Geralmente ele tem sorte no circuito de Miami, acabou sendo o vencedor, fez 8 pontos, seguido pelo seu companheiro de equipe, o Oscar Piastri, que é o líder do Mundial. Já a gente fala mais do Piastri. E a outra surpresa da sprint, o Lewis Hamilton, da Ferrari, chegando em terceiro, fazendo 6 pontinhos. Então a gente teve uma sprint bastante movimentada, um princípio de caos ali com a chuva. A pista já estava bastante molhada, porque durante os treinos livres choveu bastante também, né? Enfim, mas foi bem bacana a corrida sprint. Me atrevo a dizer que foi até mais emocionante do que propriamente a corrida em si, né? Depois da sprint a gente teve o treino para formar o grid de largada, né? E aí a gente teve mais uma surpresa, mais ou menos, né? Mais ou menos, mas tudo levava a crer que as McLarens, né? Ou mesmo o Kimi Antonelli e o próprio Russell pudesse surpreender na classificação, como o Kimi Antonelli surpreendeu na classificação para sprint, mas não. O homem apareceu de novo, Max Verstappen, o maior piloto da atualidade, não à toa atual campeão, e agora papai, né? Papai recente aí, a sua namorada, teve a filhinha dele, enfim. E o Verstappen, ele mais uma vez deu um show e cravou a pole position à frente das McLarens. O Antonelli mandou muito bem de novo, ele que já havia sido a pole para a corrida sprint, ele conseguiu ficar à frente do Oscar Piastri. Veja como ficou o grid. O Verstappen, que deu um show mais uma vez, né? Verstappen em primeiro, em segundo Norris, terceiro Antonelli, quarto Piastri, o quinto Russell, sexto Sainz, sétimo Albon. Veja que as duas Williams aí fizeram um bom classificatório. Aí começa as decepções, né? Em oitavo, Leclerc. O Ocon também surpreendendo em nono. Em décimo, o Tsunoda. Em 11º, o Hadjar. 12º, outra decepção, Lewis Hamilton, que chegou em terceiro na sprint, apenas fez a 12ª colocação no grid. O Bortoleto, o brasileiro Bortoleto, aí surpreendendo, largando na 13ª colocação. Ele que conseguiu passar para o Q2, creio que foi a primeira vez, na 13ª colocação. 14º, Jack Durham, provavelmente fez a despedida dele na Fórmula 1. 15º, o Lawson. 16º, Hülkenberg. 17º, Fernando Alonso. 18º, o Gasly. 19º, Stroll. E o 20º e último colocado, Birman. Esse foi o grid de largada. Aí chegamos à corrida. A corrida se esperava que fosse cair um temporal. Não aconteceu. Tivemos pista seca, ou parcialmente seca, já que choveu antes, né? Choveu, se eu não me engano, na Fórmula 2, na corrida da Fórmula 2 anterior à largada na Fórmula 1. Então, assim, não ocorreu aquele temporal, aquela chuva que estava se esperando. E com isso, a corrida ela acabou não sendo tão emocionante quanto seria se tivéssemos chuva. Quem largou em primeiro? Verstappen largou. E logo na primeira curva, já teve ali um princípio de caos entre ele e o Lando Norris. Acabou tirando, de certa maneira, o Lando Norris da parada. O Lando que foi para cima do Verstappen, mas é aquela coisa. Ele não é um cara tão arrojado, tão agressivo quanto o seu companheiro de equipe, o Oscar Piastri. E em determinado momento ele erra ali, o Verstappen, claro, defendeu a posição, o Lando sai para a lateral, acaba ali ficando para trás, comendo poeira e cai da segunda para a sexta posição. Nisso, o Piastri
assume a segunda colocação e parte para cima do Verstappen. Impressionante a sede de vitória, é claro, também vale a pena pontuar que o Piastri tem um carro melhor que o Verstappen. Ele tem um carro melhor, mas assim, ele é um piloto arrojado, um piloto frio, e ele não perdeu a oportunidade. Na primeira oportunidade que ele teve, ele ultrapassa o Verstappen toma a posição dele, mas ele insiste, toma a ponta, e daí o Piastri realmente dá um show de pilotagem, não dá a menor chance para o Verstappen. Como eu falei, o Norris, quando ele é jogado na primeira curva para fora, ele é jogado, né, entre aspas, pelo Verstappen, que ele sai para a lateral, ele cai para a sexta posição. E aí ele tem que escalar para chegar no pódio. E ele escala, ele consegue fazer uma boa corrida de recuperação, né, ele sai da sexta posição e ele consegue chegar à terceira. E aí ele tem que encarar o Verstappen. E a gente aí percebe a diferença do Piastri para o Norris. O Norris ele não consegue ser agressivo, ser destemido como o Piastri. O Verstappen deu uma canseira, mesmo com o carro inferior, o Verstappen custou a perder a posição para o Norris, até que, claro, a McLaren fez a diferença. E o motor, o McLaren é muito mais carro, o Norris acaba ultrapassando o Verstappen e assumindo a segunda posição. O Verstappen cai para terceiro, depois o próprio George Russell, que faz um campeonato dentro da limitação da Mercedes, mas faz um campeonato extremamente regular. O Russell assume a terceira colocação. As McLaren voam, as McLaren estão sobrando. O Piastri ganha com sobras a corrida. O Norris em segundo. Em nenhum momento o Norris ele chegou a flertar com a posição ou brigar pela primeira posição com o Piastri, porque o Piastri tá voando, tá mandando bala esse garoto aí, e tem tudo para ser o futuro campeão mundial de Fórmula 1. Então as McLaren sobraram. O George Russell fez uma excelente corrida. Aliás, o George Russell, como eu falei, dentro da limitação do carro da Mercedes, ele faz um campeonato extremamente regular. Ele está sempre ali muito bem classificado no grid de largada e está sempre que possível chegando no pódio. Está sempre pontuando. Então, assim, tivemos também algumas curiosidades aí na corrida, como o rádio da Ferrari, né? Uma confusão, os pilotos discutindo com os engenheiros, reclamando. A Ferrari bate cabeça. É impressionante como a Ferrari está perdida. A Ferrari não tem um norte a seguir. Não tá legal a coisa para a Ferrari. E aí eu vou colocar aqui agora na tela a chegada, né? A posição de cada um ao final do GP de Miami. Como eu falei, o Piastri deu um show, ultrapassou o Verstappen, não demorou para tomar a dianteira e aí ele desapareceu na corrida. O cara pilotou demais. Piastri em primeiro lugar, fazendo 25 pontos. Segundo, Lando Norris, que largou em segundo, largou mal, perdeu a disputa com o Verstappen, caiu para sexto, teve que escalar ali, escalar o topo. Né? Não chegou no topo, mas recuperou 4 posições aí, chegou em segundo com 18 pontos. O sempre regular George Russell em terceiro com 15 pontos. Esse foi o pódio. Né? Vamos colocar o restante agora da classificação. O Verstappen chegando em quarto. Né? A Red Bull realmente vive uma decadência. A Red Bull realmente vive uma decadência e cada vez mais aumenta o boato do Verstappen ou na Aston Martin ou na própria Mercedes em 2026. Max Verstappen, o papai Verstappen em quarto, chegando, pontuando aí 12 pontos. O Albon com a Williams, 10 pontos. Kimi Antonelli, eu acho que foi a grande surpresa do final de semana, largou na pole na corrida sprint, não conseguiu realmente, talvez tenha sentido o peso, né? Ele que não tem nem 18 anos esse garoto. Ele vai dar muito o que falar nos próximos anos na Fórmula 1. Mas enfim, sentiu peso na sprint, de ter largado na pole, mas depois se recuperou e ficou até à frente do Oscar Piastri na classificação para o grid de largada da corrida. O Piastri que viria a ser o vencedor.
o Antonelli ele conseguiu se meter ali no meio das McLarens ali para o grid de largada. Então, acho que a grande surpresa do final de semana foi a boa atuação do Kimi Antonelli, com a Mercedes aí chegando em sexto, fazendo 8 pontos. Charles Leclerc, da Ferrari, em sétimo, com 6 pontos, seguindo do Lewis Hamilton, com 4 pontos. Eles que proporcionaram aí o momento curiosidade, vamos chamar assim, no final de semana da Fórmula 1, discutindo com os engenheiros, reclamando da troca de posições, enfim, a Ferrari completamente perdida. Carlos Sainz da Williams também chegando em nono, fazendo 2 pontos, e aí vamos colocar o Tsunoda chegando em décimo com a Red Bull fazendo 1 pontinho. Esses daí foram os 10 primeiros colocados da corrida de Miami. Como eu falei, uma corrida que prometia mais. Esperava-se um temporal em determinado momento, até o comando de prova chegou a falar de cancelar, suspender a corrida, porque esperava-se uma tormenta chegando em Miami e não aconteceu. Absolutamente não aconteceu, o que favoreceu a estratégia das equipes, né? Porque não teve aquele caos que sempre acontece quando temos chuvas, quando temos tempestades. Agora vamos para as classificações, vamos ver como está o campeonato de pilotos. Começando aí, Oscar Piastri sobrando, tem tudo para ser o campeão mundial de pilotos esse ano, 131 pontos. Seguido por Lando Norris, também da McLaren, 115 pontos. Começa a perceber que o Piastri já começa a abrir distância. Principalmente no terceiro, do Max Verstappen, da Red Bull, com 99 pontos, e o George Russell com 93. Esses são... o título não vai sair daí. Muito provavelmente ali vai ficar entre o Piastri, o Norris e o Verstappen, por incrível que pareça, não por conta do talento dele como piloto, mas sim por conta da questão do carro da Red Bull. O Verstappen corre por fora, literalmente corre por fora. Então temos aí a classificação, assim, colocando a parte realmente que importa, da onde muito provavelmente vai sair o futuro campeão mundial de pilotos. Oscar Piastri em primeiro com 131, Lando Norris em segundo 115, Max Verstappen com 99 e George Russell com 93. Agora vamos para aquilo que é considerado o campeonato mais importante para a Fórmula 1. Por incrível que pareça, não é o Mundial de Pilotos, e sim o Mundial de Campeonato de Construtores, de equipes. Aí é o seguinte, a McLaren, ela tá sobrando em relação às outras. A McLaren está com 246 pontos. Olha só a diferença para a segunda colocada, que é a Mercedes. A Mercedes está com 141. A Red Bull, que praticamente só tem um piloto, que é o Verstappen, já que o Tsunoda não consegue acompanhar o ritmo. Aliás, nenhum piloto que senta no carro 2 da Red Bull consegue ajudar a pontuar a Red Bull. É impressionante. Então a Red Bull é praticamente uma equipe de um piloto só, com 105 pontos na terceira posição, e na quarta posição a Ferrari. A Ferrari que está completamente perdida. Hoje deu um show de horrores no rádio, com o Leclerc e o Hamilton reclamando, batendo boca, enfim. A Ferrari realmente em 2025 está derrapando, literalmente. Tudo indica que a McLaren vai conseguir esse bicampeonato, já que a McLaren é a atual campeã dos construtores na Fórmula 1, com antecedência. Hoje fez mais uma dobradinha com Oscar Piastri e Lando Norris na primeira e segunda posição, respectivamente. Então vamos lá. O campeonato de construtores está assim, a McLaren sobrando com 246 em primeiro, a Mercedes em segundo com 141, Red Bull com 105 e a Ferrari, a derrapante Ferrari, com 94. Esses também, coloquei apenas os 4 aqui, que é da onde vai sair o campeão mundial de construtores. Muito provavelmente, se eu colocasse só a McLaren, eu não estaria exagerando, porque a McLaren está sobrando em relação à turma. Vamos embora, gente, seguindo aqui. Agora, o próximo circuito. Aqui o calendário. Eu sempre vou colocar aqui na tela
as próximas 5 corridas, tá? E vou atualizando conforme for acontecendo. O próximo grande prêmio é o grande prêmio da Emília-Romanha, Autódromo Enzo e Dino Ferrari, na Itália. A corrida vai acontecer dia 18 de maio. Depois temos o consagrado GP de Mônaco, circuito de Monte Carlo, vai acontecer no dia 25 de maio. Depois o GP da Espanha, no circuito de Barcelona, Catalunha, vai acontecer no mês de junho, no dia 1 de junho, domingo. GP do Canadá, circuito Gilles-Villeneuve, no dia 15 de junho. E GP da Áustria, o circuito de Spielberg, dia 29 de junho. Essas próximas 5 corridas fecha o primeiro semestre do Mundial de Fórmula 1. GP da Emília-Romanha na Itália, dia 18 de maio. GP de Mônaco, o sempre consagrado, né, esperado GP de Mônaco, onde os bastidores em determinados anos brilharam mais do que propriamente a corrida, né? Mas sempre muito esperado o GP de Mônaco. Vai acontecer no dia 25 de maio, o GP da Espanha, o circuito da Catalunha, no dia 1 de junho, o GP do Canadá, o circuito Gilles-Villeneuve, no dia 15 de junho, e fechando o primeiro semestre, o GP da Áustria, o circuito de Spielberg, dia 29 de junho, onde a Red Bull vai correr em casa. Aí é a chance para o Verstappen brilhar. E é isso, gente. Fechando aqui o primeiro pit stop. A gente está formatando ainda o programa direitinho. Provavelmente a gente vai ter novidades. A questão de qual dia a gente vai soltar os vídeos do pit stop, coisa do tipo. Mas aqui o intuito é acompanhar a Fórmula 1 para você que, assim como eu, gosta bastante desse circo todo da Fórmula 1. Acho espetacular. E vamos embora. Por mais, é claro que não tem como a gente não encerrar aí esse primeiro pit stop com uma lembrança daquele que foi um dos maiores pilotos de todos os tempos, com certeza o maior piloto brasileiro de todos os tempos. Estou falando, é claro, de Ayrton Senna da Silva, como diria o Galvão Bueno, o saudoso Galvão Bueno, Ayrton Senna do Brasil. Há 4 dias aí, completou 31 anos da perda desse ídolo gigantesco, desse ícone brasileiro do esporte. Então não tem como não deixar de homenageá-lo, ele aí. Ele na sua McLaren, veja só, dando show nas pistas. Se eu não me engano, essa foto foi em Silverstone, na Inglaterra, ele dando um show com a sua McLaren na chuva. Ele que na chuva era espetacular, não tinha para ninguém. Grande Ayrton Senna, deixando muita saudade para o povo brasileiro, que se acostumou a acordar aos domingos para acompanhar o nosso campeão aí. Então, onde estiver, que o Senna tenha muita luz aí. E é isso, gente. Fechando o primeiro pit stop. Valeu, tamo junto. Dá aquele triplo C, curte, compartilha, comenta, espalha esse vídeo aí pra galera aí. E vamos por mais. Essa semana tem bastante vídeo também do São Paulo. Temos jogos na Libertadores, Campeonato Brasileiro, tem clássico, então tem muita coisa aí. Beleza? Valeu, acompanha. Triplo C e vamos embora. Um grande abraço. Fique com Deus.